Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Eu louvo a Deus porque mais uma vez estamos aqui para estudar juntos a palavra de Deus. Nós estaremos a partir de agora iniciando um novo trimestre, o segundo trimestre do ano de 2021, aonde estaremos estudando a revista da Escola Dominical sobre um tema de extrema importância para o nosso crescimento espiritual. O tema desse trimestre que nós vamos tratar é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então você que está me ouvindo, você que serve a Deus numa igreja pentecostal, seja de qual ministério você for, esse assunto é muito importante para o seu crescimento e para a sua vida espiritual. Independentemente do ministério que você serve e de qual revista da escola dominical que o seu ministério usa, mas este assunto ele é muito rico e muito importante. Todo pentecostal, todo crente pentecostal precisa, estar inteirado desses assuntos que nós estaremos estudando aqui a partir de agora. E na lição de hoje, na lição de número 1, nós vamos estudar uma lição de caráter introdutório para todo o trimestre que vai se decorrer, Mas na lição de hoje, nessa introdução, nós vamos falar sobre o tema "E deu dons aos homens". Você sabia que é da vontade de Deus que os crentes em Cristo Jesus sejam dotados, capacitados de dons para o exercício, para o bom exercício da sua vida cristã, para o seu trabalho, o seu serviço para o reino de Deus? Pois é, Deus, ele deu dons aos homens. Então, na lição de hoje, nós vamos estudar esse tema muito importante. Antes, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer você que está me assistindo agora, você que tem feito com que este canal seja um instrumento de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas. Você que está me assistindo, que já se inscreveu no canal, isso é muito importante para mim, porque isso me motiva cada vez mais a continuar servindo a Igreja do Senhor através dessa ferramenta chamado internet, redes sociais. Nós podemos pregar a palavra de Deus por aqui e isso é uma bênção, Você que também está me assistindo, mas ainda não se inscreveu, Você que chegou até aqui, é porque de alguma maneira você veio, Então eu quero pedir que você nos ajude, dê uma forcinha para nós, se inscreva no canal, curta, dá um like aí no vídeo, assista até o final, compartilhe com outras pessoas que você sabe que precisa da orientação da palavra de Deus, para que assim nós possamos juntos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou feliz porque nós temos tido muitos feedbacks, várias pessoas têm nos mandado mensagens aí de motivação, mensagens de agradecimento, e eu fico muito feliz em saber que eu posso servir aos irmãos mesmo à distância. Então, meu muito obrigado, que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus, e assim eu peço que você me ajude cada vez mais, tá bom? Para nós aí nos fortalecermos nessa ideia, nesse projeto de compartilharmos a palavra de Deus, tá bom? Bom, eu quero ler aqui o texto áureo da lição de hoje, que se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 8, onde Paulo escreve assim: "Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu
dons aos homens. A verdade prática da lição de hoje diz que os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la, né? A lição, a leitura bíblica em classe, na lição de hoje, são dois conjuntos de textos. O primeiro conjunto de texto está na carta de Paulo aos Romanos. Você confere aí na sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 3 até o versículo 8. E depois, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 4 até o versículo de número 7. Esses textos são os textos que dá a base para o estudo desta lição de hoje. Então leia esses textos, é importante que você leia e esteja aí inteirado daquilo que a palavra de Deus diz sobre o tema, sobre o assunto que nós vamos tratar. O objetivo da lição de hoje é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja, né? E depois cada tópico possui um objetivo específico. A lição de hoje, como por costume, ela tem 3 tópicos, né? E no primeiro tópico, o objetivo é declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. No segundo tópico, nosso objetivo é analisar os dons de serviço, os espirituais e os dons ministeriais. E no terceiro tópico, o objetivo é informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons espirituais. Então, vamos lá? Se você preferir, pegue aí caneta, caderno, faça suas anotações, né? Tenha sua Bíblia ao lado. Se você tiver a revista, é importante que você acompanhe também. Mas vamos nos alimentar agora daquilo que a nossa alma necessita, que é a palavra de Deus. Bom, nós vamos entrar aqui então no conteúdo da lição de hoje. Já na introdução, o texto diz assim: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através de crentes para o seu bem comum, né? Para o seu bem comum. Eu quero também ler aqui, né, na declaração de fé das Assembleias de Deus, o documento doutrinário das Assembleias de Deus, ela também define dons espirituais, ou dons, né, do Espírito Santo, semelhante à Bíblia de Estudo Pentecostal. Na nossa declaração de fé está escrito assim: esses dons espirituais, dons do Espírito, são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja, né? De acordo com a citação do texto ali de 1 aos Coríntios capítulo 12, versículo 7, quando Paulo escreve assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, na definição tanto da Bíblia de Estudo Pentecostal quanto na nossa declaração de fé, dons, né, dons do Espírito Santo, dons do Espírito ou dons espirituais, são capacitações sobrenaturais dadas pelo Espírito de Deus ao crente, né, para a execução do serviço da obra de Deus para o bem comum da igreja. Então, nesse trimestre, nós vamos analisar os dons de Deus dispensados à igreja, para que essa igreja, com graça e poder, proclame o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. A igreja, ela precisa dos dons espirituais. A igreja, ela precisa contar com os dons que Deus disponibilizou para ela executar com primazia o serviço que lhe foi confiado por Deus. Então, no primeiro tópico, nós vamos falar aqui dos dons na Bíblia. Os dons na Bíblia. Será que existia dom
espiritual semelhante ao que nós experimentamos na igreja atual, lá no Antigo Testamento? Bom, vamos ver aqui no Antigo Testamento, no primeiro ponto, nós vamos destacar aqui que, segundo o dicionário bíblico, né, há várias palavras hebraicas que significam dádiva, né, ou dádiva como sinônimo de dons aqui. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como, por exemplo, reis, sacerdotes, profetas e algumas outras pessoas, né? Eu quero fazer uma explicação bem resumida e objetiva aqui. No Antigo Testamento, quando nós lemos o Antigo Testamento, é possível ver manifestação de capacitações ou de dons do Espírito Santo na vida de pessoas do Antigo Testamento? Sim, a resposta é sim. Antes do dia de Pentecostes, no Antigo Testamento, o Espírito Santo já estava atuando na vida de pessoas para capacitá-las. Ah, mas espera aí, você está querendo dizer que já existia dons espirituais no Antigo Testamento? Veja bem, nós definimos aqui, nós lemos a definição tanto da Bíblia de Estudo Pentecostal, quanto da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que dons são capacitações sobrenaturais dadas ao crente pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu lhe pergunto, no Antigo Testamento você já leu relatos de pessoas que foram, que receberam de maneira sobrenatural capacitação da parte de Deus ou do Espírito de Deus para fazer algo em favor da obra de Deus? Eu acredito que na sua cabeça agora deve passar aí deve vir à sua memória, né, algumas passagens, e aí você chegará à conclusão de que sim, no Antigo Testamento o Espírito Santo ele estava ativo para capacitar, para dotar pessoas para alguns serviços especiais, né? Por exemplo, você vê no Antigo Testamento o relato de 70 anciãos lá no arraial de Moisés, do povo de Israel, né? 70 anciãos recebendo do Espírito de Deus, ali do mesmo Espírito que era derramado sobre Moisés, né? Você vê no Antigo Testamento Balaão profetizando, né? Recebendo ali, vamos dizer assim, algo do Espírito de Deus, uma influência do Espírito de Deus, né? Você vê Saul profetizando entre os profetas, você vê Davi, né, sendo capacitado, você vê o Espírito Santo de Deus vindo, por exemplo, nos dias de Josafá, sobre um profeta por nome Jaziel, sendo cheio do Espírito Santo e falando ali, trazendo a mensagem de Deus para o povo de Israel, naquele momento de grande aflição, por causa do exército que vinha contra a nação de Judá. E assim vai, você vê vários relatos no Antigo Testamento de manifestação, manifestação carismáticas, vamos dizer assim. E quando eu uso a expressão carismática, no contexto teológico, a palavra carismático, ela se diferencia um pouquinho daquilo que nós estamos acostumados popularmente, né? Quando falamos de carismático, no contexto atual, nós já pensamos naquelas igrejas que são denominadas carismáticas, né? Como algumas igrejas batistas, até mesmo algumas presbiterianas renovadas são igrejas carismáticas, né? E até mesmo no catolicismo, né? Tem o catolicismo carismático. A renovação carismática católica, né? Mas por movimento carismático, né, eu estou me referindo no contexto teológico a expressão carismática vem da palavra carismas, né, ou carismata no grego, que significa, né, que traz a ideia, o significado de
coisas ou dons espirituais. Aliás, coisas não, dons espirituais, né? Então, quando eu falo de manifestações carismáticas no Antigo Testamento, eu estou falando da manifestação do Espírito de Deus, revestindo, capacitando determinadas pessoas para o exercício da vontade de Deus, em certos contextos, né? Como, por exemplo, de Sansão. Bom, é importante a gente entender que no Antigo Testamento essas manifestações elas estavam meio que restritas, né, a pessoas, a determinadas pessoas que ocupavam certas posições, como por exemplo reis, profetas, sacerdotes, né? Via de regra, essas pessoas eram revestidas, dotadas de capacitação sobrenatural da parte do Espírito de Deus. Aí nós vamos no Novo Testamento, que é o ponto 2 da lição. Já no Novo Testamento, nós temos aqui o uso da palavra dom, mas usado para vários contextos no Novo Testamento, né? Ou seja, a palavra dom no Novo Testamento ela possui vários significados de acordo com cada contexto. Como por exemplo, Filipenses 4,15, né? A palavra dom ali traz a ideia de dar, né? De dar. Então, os dons, falando mais propriamente, mais especificamente dos dons, né, que são concedidos pelo Espírito aos crentes, na Nova Aliança ou no Novo Testamento, os dons de Deus estão disponíveis para a igreja, para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclama a salvação do homem para a glória de Deus. O que seria da igreja primitiva se não fosse a manifestação dos dons? Se você ler ali os relatos de Atos dos Apóstolos, né? Pedro, Paulo, os apóstolos ali sendo usados por Deus, principalmente na manifestação dos dons. Então, no Novo Testamento, diferentemente do Antigo, que conforme nós já dissemos aqui, no Antigo Testamento, os dons eles eram atribuídos a certas pessoas que ocupavam posições específicas. Já no Novo Testamento, os dons eles estão disponíveis, né, para todos os crentes em Cristo Jesus. E isso é promessa bíblica, inclusive, do Antigo Testamento. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. O profeta escreve: há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Aí ele fala de velhos, dos jovens, dos servos e servas sendo alcançados por este derramamento do Espírito, ou seja, pela manifestação sobrenatural das coisas do Espírito, né? O Novo Testamento deixa claro, então, que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e, por isso, podem receber os dons do Espírito. Então, aqui eu quero reafirmar mais uma vez aquilo que nós já estudamos no primeiro trimestre, na lição que já passou, que já acabou, sobre a atualidade dos dons espirituais. Alguns dizem, né, algumas linhas teológicas tradicionais por aí dizem que os dons cessaram, os dons foram necessários somente no primeiro século para validar o ministério apostólico. Isso não tem base bíblica nenhuma, em nenhum momento, em nenhum lugar. As Escrituras dizem sobre a cessação dos dons enquanto a igreja estiver militante na terra. Os dons foram dados para a edificação da igreja. E eu pergunto, será que a igreja só precisava ser edificada, né, ser consolidada lá no primeiro século? Será que a igreja atual também não precisa de edificação, de consolo, de exortação por intermédio dos dons espirituais? Não existe. E como eu fiz no primeiro trimestre, na lição anterior, mais uma vez eu reafirmo aqui, eu gostaria que alguém me apresentasse um texto
coerente com uma boa exegese e interpretação bíblica para me mostrar aonde que a Bíblia fala que os dons cessariam. Né? Não tem, irmãos. Se alguém apresentar alguma argumentação, pode ter certeza que essa argumentação ela é mais filosófica do que bíblica a respeito da cessação dos dons espirituais. Portanto, eu te encorajo aqui mais uma vez a buscar os dons espirituais, conforme Paulo diz na carta aos Coríntios. Busque com zelo os melhores dons. É a palavra de Deus que nos orienta a isso, tá bom? E para terminar o primeiro tópico aqui, na parte 3, uma dádiva para a igreja. Bom, aqui no terceiro ponto, ele fala, o comentarista, ele vai falar de 3 categorias, né, de dons espirituais na Bíblia, segundo o ensino do Novo Testamento. Ele fala de dons de serviço, ele fala de dons espirituais e ele fala de dons ministeriais. Né? Dons de serviço, dons da diaconia, dons espirituais, dons do Espírito e dons ministeriais, dons de ministério. E aqui ele deixa claro, o autor aqui, o comentarista da lição, que é o pastor deixa eu ler o nome dele aqui, pastor Elinaldo Renovato, um excelente teólogo, né? Ele deixa claro nesse ponto aqui que essa divisão é um recurso didático. Né? Isso, na teologia a gente usa muito isso, né? Recursos didáticos para o estudo eficiente da palavra de Deus. Então ele deixa claro que essa divisão de categorias de dons, dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais, é um recurso didático para facilitar o aprendizado, mas todos os dons são do Espírito, são concedidos pelo Espírito e assim então são dons, né, espirituais. Então esse recurso de divisão de categorias é mais didático do que bíblico. Paulo não disse, olha, eu vou falar agora dos dons espirituais, agora eu vou falar em Romanos dos dons de serviços e agora eu vou falar em Efésios dos dons ministeriais. Não, simplesmente ele fala dos dons de uma maneira geral, né? Então nós, no nosso estudo do dia a dia, que nós usamos esses métodos didáticos para facilitar o aprendizado, tá bom? Então nesse primeiro tópico aqui, nós aprendemos que nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes com o propósito de edificar a igreja de Cristo. Os dons são para a edificação da igreja de Cristo. Aí alguém pode falar, mas pastor, eu já tive muitas experiências amargas, ou algumas experiências amargas nas igrejas pentecostais com dons. Eu também já tive, meu querido. Mas o fato, mais uma vez eu repito, que o fato de haver o falso não anula o verdadeiro. Nós não podemos vou usar a expressão aqui, uma expressão que, né, é muito comum, nós não podemos jogar o bebê da bacia junto com a água suja. Você descarta a água que está suja, mas o bebê você mantém. Então, não é porque tem usos abusivos, né? Não é porque há o falso ou o abusivo no quesito dos dons espirituais que você tem que rejeitar os dons. Não, os dons são bíblicos, é da vontade de Deus que a igreja seja dotada de dons espirituais para a edificação da própria igreja. Isso é uma bênção para a igreja, é uma dádiva, é um presente de Deus para a igreja. Então valorize os dons espirituais. Amém? Bom, aqui no segundo tópico, nós temos aqui, de maneira mais específica, então, o assunto dos dons de serviço, dos dons espirituais e dos dons ministeriais. Né? No primeiro ponto aqui, já falando sobre os dons relacionados ao serviço cristão, ou chamado de dons de serviço, que, como eu já disse,
é um recurso mais didático do que bíblico categorizar esses dons. Então, os dons relacionados ao serviço se encontram na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. É um dos conjuntos de texto, um dos textos que está ali relacionada na leitura bíblica em classe. Romanos, eu vou ler aqui Romanos capítulo 12, versículo de número 6, para você notar, versículo 6, 7, 8, para você notar que aqui Paulo, ele cita uma lista de dons aqui, que nós vamos enquadrar aqui na categoria de dons de serviço. Paulo escreve assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, aqui nesse conjunto, nesses versículos, nós temos aqui uma lista de dons que Paulo cita ali: profecia, o ensino, o encorajamento, a exortação, e alguns outros dons, o dom de dar, ou de contribuir. Então, Paulo, ele cita esses dons, e esses dons nós entendemos que são dons relacionados ao serviço cristão. Aqui Paulo, ele admoesta a igreja de que o membro do corpo de Cristo, ele não pode se achar autossuficiente. Ou seja, por que Paulo ele aborda essa questão de que a igreja ela precisa estar, os membros precisam estar interligados um ao outro para que haja edificação e comunhão mútua, um membro do corpo, ele depende de outro membro. Por exemplo, você tem a boca e você tem a mão. Com a boca você fala, mas com a boca, através da boca, você também se alimenta, você se hidrata. Mas é interessante que a boca, muitas vezes, ela precisa da mão para que o alimento ou para que o líquido, a água, chegue até a boca. Então, assim, nós temos aqui dois membros diferentes de um mesmo corpo, mas que estão interligados um ao outro, e um depende do outro. A mão, você até gesticula para se comunicar, mas você não consegue falar com a sua mão. Para isso você tem a boca. Você não consegue se alimentar, ingerir alimentos. Para isso você tem a boca. Então, os membros do corpo, eles estão interligados um ao outro, e um depende do outro. Então aqui nós temos, nesse capítulo 12 de Romanos, os dons de serviço que trazem a ideia da manutenção da comunhão dos santos, porque estamos falando aqui de dons de serviço, ou seja, dons de serviço são aqueles dons aonde você vai usá-lo em prol ou em benefício de outras pessoas, Se você olhar aqui na lista que Paulo apresentou aqui, mais uma vez vamos ali para o texto bíblico, Romanos 12, versículos 6, 7 e 8, se você olhar ali na lista de dons, você vai perceber facilmente que são dons, todos esses dons que são apresentados por Paulo, todos eles são exercidos por alguém para o benefício de outro ou de outras pessoas. Por exemplo, ele fala dom de profecia, se o seu dom é profecia, seja na medida da fé. Aí ele fala assim, se é ministério, ou seja, um dom relacionado à diaconia, ao ato de servir ao próximo. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, aquele que ensina, ele está sendo servo daquele que está aprendendo algo que ele está ensinando, Aquele que se dedica ao ensino, ele está servindo ao outro que quer aprender, O que exorta,
A palavra exortar aqui, irmãos, é muito mal compreendida de uma maneira geral, né, no nosso contexto cristão. Eu já vi pessoas falando assim, o pregador, o pastor exortou a igreja essa noite. Aí você vai ver o conteúdo da mensagem, era uma mensagem, na verdade, de correção, né? Quando, na verdade, existe uma grande diferença entre exortação e correção. Exortar não é bater, como alguns entendem por aí, não é pregar uma mensagem dura. Exortação, embora uma mensagem dura, também exorta, mas exortação é encorajamento aqui, tá bom? Exortação aqui é encorajamento. Então Paulo fala, ou o que exorta, ou o que encoraja, use esse dom em encorajar ou em exortar. Então quando você encoraja alguém, você está visando o benefício daquela pessoa, você está se colocando à disposição de gastar o seu tempo, né, para que aquela pessoa levante a cabeça, né, e ande. O que reparte, faça com liberalidade. Repartir, dar, contribuir, faça com liberalidade. Então isso, mais uma vez aqui, nós estamos vendo que todos os dons citados por Paulo em Romanos 12, eles sempre vão visar o benefício do próximo, né? O que preside, que faça com cuidado, e o que exercita misericórdia, faça isso com alegria. Então, Romanos 12 aqui, ele traz essa lista de dons de serviço, ou dons de diaconia, dons que levam os crentes a servirem ao seu próximo para o bem, né, a fraternal de todos, para a comunhão da igreja. No segundo ponto, nós temos aqui, conhecendo os dons espirituais. Bom, enquanto que os dons de serviço estão lá em Romanos capítulo 12, versículos 6, 7 e 8, os dons espirituais, eles são relacionados por Paulo ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Todo pentecostal talvez conheça esse texto, capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Versículos por volta ali também do versículo 6, nós temos também os dons espirituais, os dons espirituais. E na lista que Paulo apresenta ali, nós temos 9 dons. Mas deixa eu falar uma coisa aqui e deixar bem claro que é consenso entre os estudiosos pentecostais, e eu também creio assim, pentecostais ou não pentecostais que acreditam na atualidade dos dons também, porque não são só os pentecostais que acreditam que Deus ainda dá dons aos homens nos dias de hoje. Tem muitos teólogos, escritores, ensinadores reformados, de outras tradições teológicas que também acreditam na atualidade dos dons. Então, ali nós temos listado por Paulo 9. Quais são esses 9? Dom da fé, dons de curar, dom da operação de maravilhas, palavra da sabedoria, palavra da ciência, dom de profecia, dom de discernimento de espírito, dom de variedades de línguas e dom de interpretação de línguas. Então, nós temos aqui 9 dons listados por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. Mas esses 9 dons não preenchem todos os dons espirituais. Aqui Paulo ele não quer ser exaustivo na lista dos dons. Ele citou esses 9, provavelmente porque são esses 9 dons que estavam mais relacionados com o contexto histórico ali dos seus primeiros leitores, que são os crentes de Corinto, Mas em momento nenhum Paulo ele deixa ali a ideia no texto de que são só esses 9 dons espirituais que existem e nenhum outro mais. Não. Essa lista ela não é exaustiva, ela não é completa. Bom, apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isso é uma categoria particular de experiência religiosa do crente. Olha só, eu quero dar uma ênfase aqui. A manifestação dos dons espirituais, elas estão atreladas à experiência religiosa de crentes.
Deus, há um questionamento que sempre é comum. Deus usa homens não crentes? Usa, claro que usa. Deus usa quem Ele quer. Deus usou até uma jumenta para falar com Balaão. Né? Deus usa quem Ele quer, o que Ele quiser também, né? Coisas animadas como inanimadas. Todavia, é importante a gente entender que o fato de Deus usar não quer dizer que aquela pessoa é salva, né? Ou é ou não é salva. Então, mas no que diz respeito aos dons espirituais aqui, né, é importante a gente entender que os dons espirituais, eles estão disponíveis para os crentes, para os que creem em Jesus Cristo, né? Dom de línguas, de variedade de línguas, interpretação de língua, profecia, dons de curar, discernimento de espíritos, são dons que são restritos aos crentes em Cristo Jesus, aqueles que possuem o Espírito de Deus na sua vida, que são templo, morada do Espírito Santo de Deus, tá bom? Deus pode usar um ímpio? Sim, mas não na dotação de dons espirituais, tá bom? É até importante a gente aqui saber diferenciar o que é dom espiritual, o que é dom concedido pelo Espírito, ou por Deus ao homem, né, ao crente, de talentos naturais, pessoas que já parece que já desenvolvem naturalmente talentos no decorrer da sua vida, tá bom? Bom, então, apesar das manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre dons espirituais. É por isso que Paulo começa esse tema, essa seção da sua carta, né, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele trata ali de vários problemas que tinha na igreja de Corinto, e uma delas era o exercício dos dons espirituais, né? Então Paulo ele começa essa sessão no capítulo 2 dizendo assim: acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes, irmãos, né? Não quero que vocês sejam ignorantes quanto a isso, eu quero que vocês aprendam a usar corretamente os dons espirituais para a glória de Deus, né? Então, a partir disso, a gente entende ali, fazendo uma exegese do texto, que a igreja de Corinto era uma igreja que estava tendo muitos problemas no exercício dos dons espirituais, né? Principalmente no uso do dom de variedades de línguas. Paulo teve que trazer um ensino específico sobre como usar o dom de línguas na igreja, né? Ele escreveu isso aos Coríntios. Se você continuar lendo aí, 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, trata dessa temática de maneira geral. Então, os crentes de Corinto estavam tendo um problema muito sério com os dons. Outra coisa que há de se observar também dentro do contexto histórico aqui, da carta de Paulo aos Coríntios, é que a cidade de Corinto era uma cidade de gentios, né? E os gentios pagãos da época, eles experimentavam no seu paganismo, né? na sua prática religiosa pagã, algumas manifestações de frenesis, né? Acredito eu que manifestações essa que era impulsionada por espíritos malignos. E assim, então, a igreja de Corinto, ela estava tendo um sério problema com o exercício dos dons espirituais, de maneira que Paulo, ele trata os irmãos de Corinto como se eles fossem carnais, né? Como se eles fossem carnais. Quando olhamos para o nosso contexto hoje, a gente há de entrarmos aqui num acordo, né, de que realmente esse problema não era só de Corinto. Se a gente
andar aí nas igrejas pentecostais, visitar algumas congregações ditas pentecostais, você vai ver também muitos problemas, né, relacionados, atrelados aos dons espirituais. Por que não dizer citar aqui agora um caso específico e bem recente, né, que é a profecia, a famosa profecia do dia 30 aí, do cavalo amarelo, né, o anjo da morte que estaria passando aí na madrugada do dia 30 de março, né, uma profecia proferida por um pastor de uma igreja Assembleia de Deus, né, que repercutiu aí esse vídeo hoje na era da internet, né, as informações, as notícias correm muito rapidamente. Então, veja, esse tipo de abuso, eles se dão justamente pela falta de ensino bíblico, de ensino teológico, né, de ensino doutrinário na igreja. Nós que somos pastores, que fomos chamados para o ministério do ensino na igreja, nós precisamos ensinar, dar alimento espiritual para a igreja. Não podemos desperdiçar o tempo que nós temos com a igreja para ficar, né, promovendo coisas que não são edificantes para o povo de Deus. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus para o povo, ensinar a Bíblia para o povo, ensinar para o povo, né, o que é o verdadeiro pentecostalismo embasado nas Escrituras Sagradas. Então, a igreja de Corinto também vivia um contexto de abuso nos dons espirituais, né? A Bíblia, ninguém é melhor do que a Bíblia para trazer o ensino correto sobre os dons, né? Não são as nossas experiências espirituais, ou seja, os dons, que devem regular aquilo que a Bíblia diz, né? A Bíblia não tem que se enquadrar nos dons espirituais. Eu quero aqui ser mais específico. Por exemplo, se alguém deu uma profecia, entregou uma profecia na igreja, essa profecia só é verdadeira se ela não contradizer a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é quem deve ser o parâmetro para julgar a profecia. E nunca a profecia, né, ter primazia sobre a palavra de Deus. Eu não posso crer cegamente numa profecia, numa suposta profecia, se essa profecia ela não tem embasamento bíblico, ou se ela contradiz com as Escrituras Sagradas, tá bom? E no terceiro ponto, acerca dos dons ministeriais. Esses dons, eles estão mencionados ali na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 e versículo 12. Quais são esses dons ministeriais, ou esses ministérios concedidos, né, à igreja? São apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Em lições posteriores, nas próximas lições, nós vamos estudar com mais detalhes todos esses dons. Mas aqui o propósito, fica claro no texto de Efésios capítulo 4, que o propósito do Senhor conceder esses dons ministeriais à igreja são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, né? É Deus quem dá pastores à igreja, Deus quem chama, quem capacita pastores para conduzir o povo de Deus, o rebanho, né, de Deus. É Deus quem dá evangelistas, né, para pregar o evangelho aos pecadores. É Deus quem dá profetas, mestres, né? Deus quem chama. Então, esses ministérios não podem ser comprados, né? Não podem ser negociados na igreja como moeda de troca ou como favor, né? Ou serem usados para benefício próprio, né, para se sobressair aos demais. Não, esses dons ministeriais, esses ministérios são concedidos pelo Senhor para a igreja, para a edificação e unidade da igreja do Senhor, né? Então, então nós temos aqui esses três dons: os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais, né? E todos esses dons servem para a edificação e para a unidade da igreja do Senhor. Amém?
Bom, chegando no último tópico da lição, nós temos aqui o tópico 3, que fala sobre Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Você pode ler aí na sua casa a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 até o versículo 11, e você vai ver esse tema sendo tratado por Paulo aí, tá? Então, o primeiro ponto aqui, os dons são importantes. Bom, aqui eu quero reafirmar mais uma vez, que nós temos um ensino em algumas correntes teológicas, em algumas tradições, em algumas igrejas, chamada de cessacionismo. O que é o cessacionismo? O cessacionismo é uma crença de que os dons eles cessaram, ou seja, os dons não são atuais na igreja de hoje, porque eles foram tão somente necessários no período apostólico, a partir do momento que os apóstolos morreram, segundo os cessacionistas, alguns dos cessacionistas, a partir do momento que os apóstolos morreram, os dons também cessaram. Eles chegam a dizer até que, mesmo com alguns apóstolos vivos, os dons já estavam enfraquecendo, como por exemplo o fato de Paulo não poder curar Timóteo e outros personagens ali, outros ajudadores, cooperadores de Paulo. Então eles querem forçar o texto a dizer que os dons já estavam ali, já perdendo a sua força, já estavam cessando, o que é um absurdo. A Bíblia não diz isso de maneira nenhuma, tá bom? Então, um argumento do cessacionismo, aqui o pastor comentarista ele trouxe esse assunto à tona, um argumento dos cessacionistas é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Bom, quando olhamos na prática, isso não é mentira, isso é verdade. Tem muita gente que tem dom espiritual, mas não foi discipulado corretamente. Então essa pessoa se torna uma pessoa problemática, se torna uma pessoa arrogante, acha que ela é mais crente do que outras, acha que ela é mais espiritual do que outra, ela é vaso de honra, as outras não, as outras pessoas que não têm dom são vaso de desonra, e não é nada disso. A igreja de Corinto recebeu uma dura reprimenda de Paulo por causa do mau uso dos dons espirituais, por causa do orgulho, da soberba de alguns irmãos de Corinto ali, por achar que porque eles falavam em línguas estranhas, eles se sobressaíam aos demais, por exemplo, que tinha outros dons como de profecia. Então Paulo ele tem que chamar a atenção ali, ele dá uma chicotada boa nos crentes de Corinto ali, porque eles tinham esse conceito equivocado também. Bom, no segundo ponto, nós temos aqui a diversidade dos dons. O que mais nos chama atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Então, como eu disse, o número 9 ali, relacionado aos dons espirituais, não quer dizer que só existe 9 dons, existe muito mais outros, As outras listas, por exemplo, de Romanos 12 aqui, conforme nós lemos aqui, mostra que não existe só esses 9 dons, então existe outros. Então a intenção de Paulo aqui é mostrar a diversidade, uma multiplicidade de dons, para que a igreja seja abençoada, seja edificada, seja consolada, seja exortada, por meio desses dons espirituais. É a manifestação ali de Deus usando pessoas, usando crentes através desses dons. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo ele tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Isso eu já disse no tópico anterior. Provavelmente os 9 dons ali justamente esse número porque se encaixava mais no contexto histórico, nos problemas que estava tendo ali na igreja de Corinto. Porque se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos 12 e também Efésios 4, veremos que os outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. Então,
acreditamos o que é importante aqui? É entender que há uma multiplicidade, há uma variedade de dons para que a igreja do Senhor, para que os crentes, os membros do corpo de Cristo, sejam dotados, sejam capacitados de poderes sobrenaturais ali de Deus para que haja edificação e comunhão na igreja do Senhor. E para terminar aqui, o terceiro ponto fala da autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus, oh glória, e não por méritos pessoais. Paulo deixou isso claro aqui em Romanos capítulo de número 12, né? Romanos capítulo de número 12, olha o que ele diz no versículo 3, porque pela graça que me é dada, graça, caris, favor imerecido, né? Pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Que Deus repartiu a cada um. Quem dá é Deus, né? Porque assim como em um corpo tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E aí em seguida Paulo vai citar então os dons ali de Romanos capítulo de número 12, né? Então aqui eu quero destacar que há uma tendência em acharmos que aqueles irmãos que têm, né, que são usados, que são dotados por dons espirituais, eles são mais santos, né, são mais especiais, são mais crentes do que os outros crentes que não possuem os dons espirituais. Eu, na minha fase de novo convertido, eu também pensava assim, mas por ignorância, por não conhecer a palavra de Deus, né? Então, é importante a gente saber, a gente entender, e a declaração de fé das Assembleias de Deus tem uma frase ali que me marcou muito quando eu li pela primeira vez, que fala que os dons espirituais não são atestados de santidade, né? Então eu não posso cair nesse erro de achar que porque uma pessoa ela é usada nos dons espirituais, que ela é mais crente, ela é mais querida de Deus do que outras pessoas. Não, de maneira nenhuma. Tudo é pela graça e pela misericórdia de Deus, né? Então nós não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Então, não faça uso dos dons espirituais que Deus lhe concedeu com orgulho, né? Com autossuficiência, visando a exaltação pessoal. Não faça isso, senão você estará pecando contra Deus, você estará desagradando o coração de Deus. Deus lhe dotou, lhe capacitou de dom para que você seja uma bênção na vida dos irmãos, na vida da igreja. Então, use esse dom, se você foi dotado de dom, use esse dom com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo, tá bom? Se você ler ali o contexto da carta, o tema abordado por Paulo sobre os dons espirituais na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, na primeira carta, você vai ver que tem o capítulo 12, né, fala dos dons, o capítulo 14 fala dos dons e o capítulo 13 fala do amor. E por que Paulo colocou o amor no meio dos dois capítulos ali? Justamente porque Paulo ele está corrigindo, ele está repreendendo os irmãos de Corinto, falando que não adianta ter dons, não adianta falar em línguas, não adianta ter todos os dons se você não aprendeu a amar o próximo, né? Por isso que Paulo ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. Então, que você possa buscar os dons espirituais, busque todos eles com zelo, mas use-os com amor. Amém? Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Eu quero mais uma vez agradecer aqui você que está nos acompanhando aí e vamos nesse trimestre aí crescer nesse tema que é muito importante para cada um de nós. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus.
dá um joinha aí, dá um like aí, clica aí o dedo no joinha aí e também compartilhe isso aí, divulgue aí o nosso canal para alguém que também é amante da palavra de Deus ou para alguém que você saiba que está precisando de orientação da palavra. Porque no canal aí nós não temos somente aulas de escola dominical, nós temos também, né, vídeos de devocionais, vídeos de pregações, e certamente tem alguém precisando aí de orientação da palavra de Deus, amém? Deus o abençoe em Cristo Jesus.